Sim, é o sensacional episódio 6 da série de reviews feita pelo Riddle Snowcraft, analisando episodicamente a série biográfica do Chespirito, a review mais melhor e menos pior do YouTube de Chaves do Brasil. E se você acompanhou semanalmente os 5 primeiros aqui no canal, você deve ter percebido que eu dei uma pausa por causa de problemas no PC que eu pretendo explicar melhor, talvez em live ou em outro vídeo. Mas estando agora resolvidos, podemos agora retomar essa reviewzinha que, apesar da série já ter terminado de estrear, uma coisa que eu não gosto é de deixar assunto inacabado. Então eu espero que vocês curtam aí. Mas sem mais delongas, vamos falar do episódio. Uma coisa que eu demorei para aceitar assistindo a série é que essa é uma série que toma liberdades e conta histórias que não aconteceram na vida real. E pessoalmente eu acho isso perfeitamente ok, contanto que essas mudanças e liberdades sejam feitas para tornar a história que você está assistindo melhor. E eu acho que esse sexto episódio acabou virando o melhor exemplo possível das duas coisas, pois ele tem muita história inventada que funciona e enriquece a história fictícia da série, mas também tem muita história inventada que só inventaram por inventar e me deixou ali confuso, querendo saber o que diabos o Fernandinho tá cozinhando. Uma dessas coisas é a forma como a Maria Antonieta saiu da série em 1973, ficando o ano de 74 inteiro fora das séries e voltando em 75. Na vida real, isso se deve ao fato de que a Maria estava grávida e ela continuou gravando até um estágio bem avançado da gravidez. Se você pegar ali um episódio dos últimos de 73 com a Chiquinha ali, você vai ver que ela tá com aquela barriga enorme, pois ela estava esperando o Gabriel Fernandes, filho do marido dela na época do mesmo nome, Gabriel Fernandes. E na série isso é diminuído de uma maneira que, desculpa, eu achei porca. A Maria não tá grávida, tá ali com a barriga lisinha e diz que quer sair porque a Chiquinha já deu o que tinha que dar e ela queria fazer sucesso fazendo outra coisa. Tipo, o quê? A Maria Antonieta de las Nieves querendo fazer sucesso com outra coisa sem fazer a Chiquinha? A gente tá falando da mulher que com 75 anos ainda põe o vestido da Chiquinha e faz pois é, e que provavelmente vai continuar tentando fazer a Chiquinha com 90 e talvez até com 100 anos se ela chegar lá. Eu achei de um péssimo tom a série tomar essa decisão completamente vinda do nada de apagar a história da Maria como esposa e como mãe. Ela não parece ter marido, não parece ter filho, sai com esse papo estranho de que a Chiquinha já deu o que tinha que dar. E isso machuca a história que a série tá tentando contar. Pois quando a Maria volta em 75, a série tenta jogar um shade na Florinda, fazer aquilo que a série faz de melhor, que é transformar a Florinda nessa vilã de novela mexicana que chega questionando o fato da Maria chegar como se não tivesse saído, dizendo pro Chespirito que não queria ser substituída, que não aceitava perder papel pra Maria. E tipo, era pra eu estar contra a Florinda nessa? Se a série tivesse mostrado o motivo real pelo qual a Maria se afastou, em licença maternidade para cuidar do filho dela, isso teria tido um peso maior. Faria a Florinda parecer mais vaidosa, mais cruel por tentar diminuir a Maria, né? Mas não, como a série toma essa decisão completamente sem noção de fazer a Maria sair por um capricho pessoal sem motivo aparente, isso faz a Florinda parecer ter razão nesse conflito, o que é aqui o ponto negativo número 1. Os outros pontos negativos para mim vêm de detalhes errados que não chegam a afetar negativamente a história igual esse ponto em específico, mas que também não trazem benefício nenhum, e eu sinto que vem mais de uma falta de pesquisa do que qualquer outra coisa. Como por exemplo, logo a cena inicial que abre o episódio, que é sobre o tiro que o Chespirito deu na própria mão durante a gravação da sketch
por uma Mulher Formosa, de 1973. E aqui ele tá vestido de Chapolin, sendo que a sketch é do Chespirito vestido de pistoleiro. Ou quando o presidente da Televisa o parabeniza pelo sucesso internacional e mostra um mapa com luzes acesas nos lugares da América Latina que assistem o Chaves. E tem luzes acesas no Brasil, em 1978. Gente no Brasil assistindo o Chaves, em 1978. Só se foi na TV Tupi, né? Porra, gente, que erro crasso. Um dos bagulho mais difundidos da história do Chaves no Brasil. Que ele só foi chegar no SBT em 1984. Pra você ter uma ideia, o Chaves só foi estrear no SBT quando o SBT já se chamava SBT. O nome TVS, a esse ponto, só era usado internamente. E Chaves, a série, já tinha até acabado no México. A série aparentemente vai terminar em 1981. Chaves nem no Brasil chegou no ponto que a biosérie vai acabar. Pra daí vir a série e me botar uma luz brilhante no Brasil de que os brasileiros estão amando o Chaves em pleno 78, quando a gente mal TV colorida tinha direito. Mano, não dá, isso foi uma bola fora daquelas. E como agora a série saiu de Acapulco e o elenco está de volta na Cidade do México, o drama familiar da vida pessoal do Roberto Gomes Bolanhos parece que meio que voltou a ser a parte mais interessante, com o contínuo deterioramento do casamento do Chespirito com a Graciela, embora com alguns momentos esquisitos, tipo a Graciela mandando o Chespirito dormir fora de casa por ele chegar com uma marca de batom que na verdade é um mal entendido. E tipo, se antes minha crítica era a vilanização absurda da Florinda Mesa pra enaltecer a Graciela, aqui nesse episódio minha crítica é a gente ter uma Graciela agindo de forma irracional que ela nunca agiu na série inteira pra amenizar os defeitos do Roberto. Talvez os filhos pensaram que pegaria mal mostrar o pai deles como um pegador, traíra que pula cerca rodo. Talvez. Mas eu acho que era melhor mostrar isso do que inventar um mal entendido de marca de batom na bochecha de uma colega de trabalho pra tirar a Graciela de louca e que o Chespirito é um pobre coitado, mas fazer o quê? Dito isso, você me pergunta, esse foi um episódio ruim? E eu fico feliz de responder que não. Tendo tirado esses pontos negativos desse episódio do caminho, eu posso dizer que o conjunto aqui do episódio 6 foi excelente. Talvez não tão forte quanto o episódio 5, mas ainda assim mantendo um nível bacana e com muitos momentos gostosos de assistir. Como o Chespirito dançando com a filha Paulina ao som de No Me Lo Van a Creer. Pra mim, o ponto mais alto e fofo do episódio, o brilho nos olhos do Chespirito aqui quando vê a filha dançando uma música do disco do Chaves, vendo que sua filha também tem alguma coisa de artista ali dentro dela, é um negócio de deixar muito o coração quentinho. E sim, eu disse disco do Chaves, o episódio tocou no lendário pivô da briga entre Chespirito e Villagrán. Pouca gente sabe disso e pensa que eles brigaram por causa da Florinda ou por causa das 1000 desculpas que o Villagrán dá em entrevista. Mas sim, o que virou a chavezinha na cabeça do Chespirito de que, uau, esse cara é um babaca, foi a situação envolvendo a gravação do disco Así Cantamos e Vacilamos em La Vecindad del Chavo, que seria gravado com um elenco inteiro na Fontana Records, aqui na série chamada de Musicana Records. Mas o Villagrán não pôde participar como Kiko, pois ele já tinha assinado com a EMI para fazer discos só do Kiko, pelas costas do Roberto. Foi aqui que a relação entre os dois se azedou e foi escalando até a saída do Villagrán em 79. E eu tava ansioso para ver isso sendo retratado na série, apesar de ter
achado meio paia a execução de algumas coisas. Tipo o Villagrán ser cartunescamente vilanesco. O cara é todo mal criado, respondão, sempre fala algo que é pra deixar alguém com raiva. E, claro, talvez na vida real ele tenha dito coisas ácidas que tenham incomodado muita gente. Mas aqui na série parece que ele é só isso. Eu amo esse personagem do Marcos Barragán, amo como o Juan Lecanda interpreta ele, mas personagem unilateral é personagem unilateral, né? Ninguém é assim 100% do tempo na vida real. E uma série biográfica reduzir pessoas reais a vilões caricatos dessa forma, pra mim é uma red flag do caramba, né? Assim fica meio difícil a série vencer as alegações de biografia chapa branca. Mas voltando para os pontos altos do episódio, parece que aqui terminamos de vez com aquele tropo do Chespirito subestimado tendo que provar seu valor. Aqui a gente tem um Chespirito popstar que não consegue nem ir assistir uma peça de bailarina da filha sem os pais das outras crianças pedirem autógrafo, que ganha carro zerado, o último tipo de presente do presidente da emissora, que tem festa de gala regada a champanhe em homenagem a ele. E é curioso como a série foca nos efeitos negativos disso. Tanto que o episódio é apropriadamente nomeado O Preço da Fama. E aqui a gente tem um Chespirito cada vez mais deslumbrado com o glamour de ser um artista consagrado, cada vez mais tentado pela ideia de números e conquistas profissionais, extremamente impressionado pelo número de pessoas que assistem o Chaves quando ele recebe os números da audiência do programa, e como isso cria uma cisão entre ele e a família dele, afastando ele do motivo pelo qual ele trabalhou tanto. A Graciela cada vez mais cansada e tendo que lidar com um ego cada vez maior do marido, que com cada validação da elite da arte mexicana, vira cada vez mais um homem que não foi aquele Roberto com quem a Graciela se casou. E seria um conflito perfeito de encerrar o episódio com chave de ouro aí, se tivesse parado nisso. O Chespirito ali na rua, vendo a Graciela indo embora de táxi, sabendo que deu mais uma mancada na sua vida familiar em prol da profissional. Mano, ia ser um final perfeito pro episódio se cortasse aí e subisse os créditos. Mas, ao invés disso, a série decide trazer a Florinda aqui pra chegar no Roberto, falando palavras doces como o canto de uma sereia, a femme fatale toda seduzente levando o Chespirito pro mau caminho. Afinal, ele é um pobrezinho que se traiu foi por causa da destruidora de lares atiçando, né? Foi um final que azedou um pouco pra mim, uma história que tava muito boa. Mas ainda assim foi um episódio nota 8 pra mim, meio apressado em partes, mas também lento em outras. E ele ser um episódio tão incrível, mesmo com esses probleminhas que eu pontuei, pra mim é um testemunho da força desse roteiro. O que me deixa relativamente ansioso pra analisar aí os episódios 7 e 8, os últimos, que vão finalizar aí a história. E se você quer que o próximo episódio também tenha uma reviewzinha aqui, recomendo essa série de reviews pra alguém que tu conhece, que tenha acompanhado a série. Então comenta aí, você já terminou de assistir a série? Se sim, diz aí o que tu mais curtiu nela, se alguma coisa específica dessa reta final te marcou, ou suas considerações sobre o que essa biosérie trouxe aí pra mesa. Dito isso, obrigado por assistir até aqui e a gente se vê. Bye bye.